Viu? Foi que eu falei. Tava dando uma limpada aqui na memória, né? Excluindo alguns vídeos para poder ter espaço. Senão o meu celular corta, né? Mas eu consegui, né? Consegui concluir o piso da minha casa e fui ganhando confiança para fazer outros serviços. Depois eu aprendi a fazer lajota, a fazer não, a assentar lajota. Aqui no norte a gente chama lajota, né? E em algumas outras regiões o pessoal chama azulejo, né? Aqui nós chamamos de lajota. E foi engraçado a primeira vez que eu fui assentar uma lajota, porque eu tinha pego um serviço para fazer um reboco no metro. Eu nunca tinha trabalhado no metro. E aí eu fui cobrar um serviço na empreitada e o cara disse: olha, eu te pago por metro. Eu disse: nunca trabalhei assim, como é que é isso? Aí ele me deu o valor do metro, um valor bem baixo, e eu topei, né? Era isso ou nada. Eu sempre fui meio corajoso para essas coisas, né? E aí eu comecei a fazer no metro. Na época era eu, um pedreiro e uma padaria. Nós tínhamos levantado uma padaria e levantamos e entregamos na primeira laje, né? E aí depois a obra permaneceu com outro pessoal e depois eu retornei para fazer esse reboco, né? Eram 2 pontos comerciais. E aí ficou 2 pedreiros e um servente de um lado e eu e o outro pedreiro do outro, né? E a gente não podia perder para essa dupla, né? Então eu arrumei um pedreiro que trabalhava rápido, né? E aí nós caímos para cima, né? E eu lembro que nessa época eu não sabia assentar a lajota. Eu já sabia fazer reboco, eu já sabia sentar alvenaria, né? Eu já mexia com algumas coisas com pintura, algumas coisas com parte elétrica, mas outras coisas eu ainda não sabia nessa época. Assentar a lajota era uma delas. E eu lembro que quando chegou na parte, nós concluímos a parte do reboco, né? O cara veio, tirou a metragem, nós tiramos as medidas todas, nos pagou o valor que correspondia, né? E aí ele disse: olha, agora eu quero acertar com vocês o assentamento da lajota, né? E eu olhei e eu digo: caramba, eu vou perder, né? Se eu não fizer nada, eu vou perder. E o outro pedreiro, óbvio, já era mais experiente do que eu, também não podia falar para ele que eu não sabia, porque se eu falasse que eu não soubesse, ele ia chamar o outro e ia perder, né? E eu precisava daquele dinheiro, né? E aí eu me lembro que eu fiquei calado. Digo: bom, ele me sugou aqui no reboco, né? Era um senhor já idoso, então tomava umas canas também, então teve algumas situações na obra que ele deixou a desejar e eu segurei o pagode, né? Segurei até porque o serviço era meu, não podia cobrir lá os dias que ele não trabalhou, porque ele, enfim, bebeu, não veio trabalhar, eu tive que trabalhar sozinho, o cachorro mordeu minha mão, e aí eu tive que trabalhar mesmo com a mão mordida, ponteada. Mas resumindo, né, passamos para a parte do assentamento da lajota, né, e aí eu fiquei observando, eu já tinha uma noção, eu fiquei observando. Isso tem muitos anos, isso tem mais de 10 anos. Foi logo no comecinho da minha caminhada como pedreiro. E aí ele começou a sentar e eu comecei a olhar e eu comecei a fazer igual ele fazia e o negócio começou a dar certo. E ele dizia assim para mim: rapaz, mas tu é lento. Óbvio, eu não tinha a agilidade que ele tinha, né? Tava aprendendo ali naquele momento, né? E eu, para tirar a bronca, eu dizia: olha, tu me sugou no reboco, agora é minha vez de te sugar, te arrebenta pra ir, né? Mas que nada, era porque eu tava aprendendo, né? Hoje eu posso falar isso, já não trabalho mais com obra. E foi assim, eu fui até o final do serviço, eu aprendi a sentar a lajota, né? Claro, fiz tudo do jeito como ele fazia, né? E concluímos as lajotas todas, né? Sentamos, graças a Deus deu tudo certo. No final do serviço o cara pagou a gente novamente, eu cheguei em casa feliz da vida, porque na semana anterior não tinha nada, as contas para pagar e a gente no vermelho, e na semana seguinte eu tava com um dinheiro bom na mão, um dinheiro bom mesmo, assim, como se fosse hoje, vou colocar aqui no nosso dinheiro de hoje, uns R$ 1.500 na mão.
né? Para uma semana de serviço, né? Que a gente tinha feito na empreitada, então tinha conseguido tirar um dinheiro bom. E aí eu me lembro que depois disso eu fui perdendo medo, né? Fui pegando outros serviços, depois eu peguei um telhado, né? Eu já sabia como fazer, mas tinha aquela insegurança, eu nunca tinha pego o serviço sozinho, né? Aí fui, conversei com meu pai, como é que faz, pai? Faz assim, 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 assim. Peguei o telhado para fazer sozinho, fiz, terminei em 3 semanas, né? E ganhei um dinheirinho bom ali, né? Então, assim, não foi fácil, né? Eu sou de uma época que os pedreiros não gostavam de ensinar, né? Eu pegava a dica com meu pai e às vezes aqui e acolá com alguém, mas a maioria dos pedreiros com quem eu trabalhava, se eu não, por exemplo, se a gente pegasse na obra, vou dar um exemplo aqui, vamos sentar uma laje, fazer um vigamento e vamos fazer uma escada, e eu não soubesse fazer a escada, e eu caísse na besteira de dizer que eu não sabia, eles me tiravam da obra, faziam a escada, ganhavam dinheiro e eu dançava. Então, eu sou de uma época que não tinha YouTube, não tinha... Quer dizer, YouTube já existia, mas não existia esse monte de tutorial que existe hoje. Hoje o conhecimento está muito difundido, naquela época não tinha isso. Naquela época você tinha que contar com alguém que te ensinasse, e a maioria dos caras da construção civil não queriam ensinar não. Não tinha esse negócio de, eu vou te ensinar, vem cá que eu vou te mostrar como é que faz. Não, ou tu tinha que ser esperto para observar e aprender, ou tu tava lascado, né? E eu era esperto, eu observava, aprendia e botava em prática, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas na maioria das vezes dava. E aí eu fui aprendendo, e aí quando eu virei pedreiro comecei a ganhar um pouco melhor. Aí eu já não ganhava só do servente, ganhava também do pedreiro, mas claro, tinha prazo para entregar. E aí quando foi 2015, foi a virada de chave na minha vida no sentido de obra, porque eu estava numa empresa de gari, eu estava trabalhando de gari, né? Eu saí de uma distribuidora de medicamentos, trabalhava na entrega e fui para uma empresa trabalhar como gari, porque eu achava que lá eu ia ganhar melhor, né? Sempre tentando ganhar um pouco melhor para poder dar um conforto maior dentro da minha casa. E deu tudo errado, porque a empresa que eu fui trabalhar, inclusive essa empresa já até decretou falência, por sinal decretou na falência na época para não pagar ninguém, né? E essa empresa não me pagou. Trabalhei 3 semanas lá, os caras, a maioria se drogavam para poder aguentar aquele tipo de serviço, né? Era um serviço muito extenuante, a gente não tinha hora para largar, pegava às 7 da manhã e ia até 7 horas da noite, não tinha parada para descanso, então tinha uma galera que ia pro Tusse, né? Tinha uma outra galera que ia pro cigarrinho do capeta, e eu ficava ali, eu digo, não vou nem pro Tusse nem pro cigarrinho do capeta, e aí chegou uma hora que eu vi que não ia dar para mim, porque ou eu ia para um lado ou eu ia para o outro, porque essa empresa a gente trabalhava de domingo a domingo, né? Contando assim parece mentira, mas aqui no norte a pegada é outra, né? As empresas aqui elas fazem o que querem, né? Então a história era que no domingo a gente só ia tirar feira, mas era mentira. Chegava lá, a gente tinha que fazer o roteiro, né? Tinha que trabalhar, não podia correr. E eu trabalhei 3 semanas. E eu, para completar, eu entrei nessa empresa na semana do verão, né? Do verãozão. E o verãozão aqui no norte é pauleira. Se vocês reclamam do sol aí, vocês imaginam pra cá na época do verão, que é quando o sol bate mesmo. E aí, nessa empresa eu fiquei 3 semanas, eu não quis mais ficar, porque o ambiente ali não prestava. E nada contra quem estivesse lá, não tô julgando quem faz, quem deixou de fazer, só achei que não era pra mim. E aí quando eu saí de lá, eu disse, cara, o que é que eu vou fazer? E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu decidi que eu ia trabalhar só com obra, eu não ia mais procurar emprego, porque toda vez que eu procurava emprego eu só me ferrava. Eu arrumava uns empregos em mequetrefe, vagabundo, os caras me enrolavam porque queriam me contratar. Aí às vezes quando eu ficava era 2, 3 meses, né? Às vezes era emprego de temporário, claro, o patrão nunca falava que era temporário, às vezes o cara tava com entrega atrasada, ele contratava uma equipe, montava um caminhão ali só pra desafogar, né? Quando o negócio estava desafogando, ele botava todo mundo na rua, mas claro que quando eles contratavam, a gente falava isso. E aí eu digo, não, cara, eu vou trabalhar com obra. Toda vez que eu me desemprego é pra obra que eu vou, né? E aí eu fui pra obra. E aí eu fiquei uns 10 anos trabalhando só com obra mesmo. Não me empreguei mais em lugar nenhum, não fui mais atrás de emprego nenhum, eu fiquei só na obra. Foi na época também que a minha companheira
ela passou num concurso, né? E aí o meu pensamento era o seguinte: bom, se tudo der errado, né? Na pior das hipóteses, se eu não arrumar serviço nenhum, pelo menos o da despesa estava garantido, né? Mas sempre aparecia. Às vezes eu tirava 2, 3, 4, dependendo do serviço, né? Às vezes tirava isso aí em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependia do serviço e dependia da semana, né? Tinha semana que dava bom, tinha semana que dava ruim, mas eu sempre conseguia tirar aí entre 1.000 e 3.000, variava, né? Quando o mês era bom, eu tirava 4, né? E aí somava com dela e aí a gente conseguia viver bem. Claro que havia uma inconstância nos meus pagamentos, porque isso dependia muito da época do ano e dos clientes também, né? Mas quando eu conseguia um serviço bom, eu tirava assim, tirava rápido um dinheiro. Rápido que eu digo assim, eu não esperava 30 dias para receber. Às vezes eu, com 15 dias já estava com dinheiro na mão. E com 15 dias eu tinha bem mais do que se eu fosse trabalhar empregado, né? Mas o que era ruim era essa inconstância, né? Porque muitas das vezes, por não ser constante na minha vida, esses pagamentos, eles variavam muito. Às vezes quando eu recebia eu já estava no vermelho. Então o que entrava eu pagava o que eu devia. E o que sobrava eu já adiantava as contas do mês seguinte. Eu já pagava alguma conta que estava para vencer. E aí nunca parava nada na minha mão, né? E foi assim durante um bom tempo. Mas a gente conseguiu se virar, tanto eu quanto ela, né? Muita gente acha que porque você não está trabalhando empregado, você está vagabundando, você está vadiando. Não, não é assim. Você só não está trabalhando empregado, mas você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, porque você come, você bebe, você paga cartão de crédito, você sai para comer um lanche, você compra alguma coisa. Então não é porque você não está numa CLT da vida que você está vadiando. Tem gente que acha que não, porque a gente não trabalha empregado, então a gente é vadio. A gente passa o dia todinho em casa coçando o saco. Não, não é assim. Você trabalha. Você só não tem uma CLT, né? Você só não trabalha no regime de CLT, mas em compensação é aquela coisa, o cliente chamou, não interessa se é sábado, domingo, se é feriado, se é carnaval, se for meia-noite. Eu cansei de sair daqui de casa tarde da noite, cedo, para chegar muito tarde, finais de semana, porque eu não podia perder aquele dinheiro, porque eu não sabia se daqui a 2, 3 dias eu ia ter outro serviço. Então, ser autônomo no Brasil é isso, é você correr o risco de trabalhar e tirar um bom dinheiro, correr o risco de trabalhar e tirar um prejuízo, correr o risco de ganhar bem esse mês e no mês seguinte não ganhar nada, correr o risco de hoje ter bastante na sua mesa e no mês seguinte não ter nada. Então você tem que ser um cara corajoso, né? E prudente, né? Então a gente tinha um jogo, eu com a minha companheira na época, eu nunca tive problema em entregar tudo na mão dela, porque o gastador aqui em casa era eu, né? Quem fazia o controle financeiro era ela. Então eu ganhava, não importasse quanto fosse, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, tá aqui na tua mão, né? Também quando era 500, eu costumava dizer o seguinte: se eu tiver 1.000, você tem 1.000, se eu tiver R$1, você tem R$1. Então nesse ponto a gente nunca teve problema, né? Sempre confiei na administração dela, dos nossos recursos, né? E eu também nunca tive esse problema de dizer assim: ah, não, é o meu dinheiro, né? Ah, não, eu ganhei o meu dinheiro. Não, é o nosso dinheiro, né? Nunca tive problema em entregar todo o dinheiro na mão dela, nunca tive problema em ficar sem um tostão. Às vezes ela dizia assim: poxa, tu trabalha tanto, engraçado, tu não tem R$10 na tua carteira? Não tinha, mas pelo menos a minha geladeira estava cheia, minhas contas estavam pagas, eu tinha internet na minha casa. Tinha uma Smartzinha de 32 polegadas, tinha um pouco de conforto, né? Então, né, para mim tava suave, tava tranquilo. O principal eu tinha. Eu ficava agoniado quando a minha geladeira tava vazia, meus filhos estavam com fome, as contas estavam para vencer, aí eu ficava agoniado. Mas se eu tivesse que comer em casa, tá de boa. E assim foi a minha caminhada, né? Fazendo um resumo bem breve, né? Não foi fácil, né? Tem muita história, tem muita história de obra, tem muita história de colegas que trabalharam comigo, situações que aconteceram. Mas eu acho que só para concluir esse último vídeo aí que o celular cortou, né? Eu acho que eu posso parar por aqui hoje, né? E dizer para vocês que não foi fácil, mas eu faria tudo de novo, né? Eu gosto de trabalhar com obra, eu aprendi a gostar de trabalhar com obra. A minha ex-mulher, ela sempre dizia uma coisa para mim, ela dizia que quando eu terminava de trabalhar, eu ia namorar o que eu tinha feito, né? Tipo, se eu fizesse uma parede, depois eu ficava admirando aquela parede, né? E não é que a gente vai namorar, é que a gente
Quando eu parava para admirar algo que eu tinha feito, eu voltava lá naquele tempo. Lembra quando eu contei para vocês que eu chegava nesse terreno aqui, que hoje é a minha casa, e eu olhava e eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma casa? Porque eu não tinha noção de como se construir uma casa. Então eu acho que é esse sentimento que todo construtor tem, de poder olhar algo que foi feito pelas mãos dele e que até algum tempo atrás ele não tinha noção de como fazer. É a sensação, o sentimento de realização do construtor é esse, é poder olhar para sua obra, né, e dizer assim, eu fiz isso aqui, né, eu construí isso aqui, eu consegui fazer esse prédio, eu consegui fazer essa casa, eu consegui fazer essa reforma, e era algo que antes era algo impensado para ele. Então eu acho que a satisfação do construtor é essa, né? Aí é como ela falava, né? Agora ele vai namorar o que ele fez, né? Agora ele vai ficar ali admirando, né? 2, 3 vezes aquilo que ele fez. Mas essa é a satisfação de ter feito algo que antes você se via incapaz de fazer, que você não tinha a menor noção de fazer. É isso, eu queria terminar esse vídeo com esse sentimento bacana, né? De que quando você faz aquilo que você gosta, né? Você se sente realizado, por mais cansativo que seja, por mais que não seja algo que te dê um retorno financeiro como tu espera, mas você se sente realizado. E eu espero que vocês também tenham essa alegria, essa satisfação de se sentirem realizados naquilo que vocês escolheram como meio de vida, né? É isso. Vou concluir aqui o vídeo, tá bom? Um abraço, uma boa noite. Tá uma noite fria e chuvosa aqui. Tá uma chuvinha gostosa. Daqui a pouco eu vou deitar, né? Falar com o Papai do Céu, né? Entregar meu dia a ele, entregar meu corpo a ele. E espero que vocês tenham uma noite calma, tranquila, um sono reparador, né? E que vocês também tenham essa realização, né? De poder fazer aquilo que gostam e de viverem daquilo que vocês gostam. É isso. Fiquem com Deus e um abraço.